Chegou a hora de fazer a fundação. Sim, estamos saindo do solo para começar as paredes e hoje eu vou mostrar tudo por aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou o Pedro. E nós somos o casal do Maré de Obra. Okay, let's go. Lembrando que estamos construindo duas casas, o mesmo projeto, mas uma feita em steel frame e a outra em alvenaria. Até aqui já fizemos o barracão de obra, que é onde a gente usa para guardar os materiais e o apoio da equipe, então tem um banheiro ali. Fizemos também o muro de divisa com o terreno do vizinho e derrubamos um muro porque a gente precisava fazer a limpeza e aterro do terreno, que foi todo esse processo aqui. A gente mostrou tudo isso no último vídeo, inclusive como foi feita a instalação do biodigestor. Mas voltando ao presente, hoje é o dia de finalização do radier e eu vou contar para vocês como a gente chegou até aqui, como foi feito o radier e a fundação de sapatas, explicando um pouquinho de detalhes de cada uma para vocês. Vamos começar pelo radier. Aqui ele já está a ponto de receber o concreto, mas vem aqui. Eu vou mostrar para vocês como que foi feito a parte de caixarias. Aqui, esse daqui é a forma da nossa casa. Então a casa vai ter exatamente esse formato aqui. E essa caixaria ela foi feita da seguinte forma. Ela teve que fazer uma mão francesa a cada 70 centímetros, justamente para ela ter bastante resistência ao empuxo do concreto que vai ser colocado aqui dentro. Então, como vai ser um volume muito grande de concreto, essa madeira aqui, essa caixaria, ela tem que ser muito resistente para fazer com que ela não abra, para não deixar ela abrir pela força, né, do concreto. Então, foi colocado aqui uma mão francesa a cada 70 centímetros. Essa tábua aqui foi pregada nesse barrote e nesse barrote aqui foram pregados esses dois braços, um braço diagonal e um braço horizontal, ambos estão fincados na terra. Então você vê, ó a força que tá isso aqui não arranca daqui de jeito nenhum, isso aqui tá super firme. Então a hora que chegar o concreto, essa estrutura vai estar bem fixa para não abrir. E agora falando um pouquinho da parte hidráulica e da parte de elétrica também. Como é uma fundação onde vai ser concretado tudo de uma vez, e a elétrica e a hidráulica fica toda por debaixo, então a gente já passou todas as saídas de cano, de vaso sanitário, de alimentação de água, dreno de ar-condicionado, inclusive parte de aterramentos, parte de elétrica, que vai ser bem uma ilha. Então isso tudo já foi alocado para estar tudo certinho no local na hora de concretar. Após feito isso, foi colocado 5 centímetros de brita em cima do solo nivelado, 2 centímetros de areia, e deixado 12 centímetros para a espera do concreto. Dentro desses 12 centímetros, a gente tem aqui a parte das malhas de aço. Tá? Então é uma malha pop 10x10 com ferro de 4 milímetros. E em volta de tudo, a gente tem um cintamento de uma viga de 7 por 22 centímetros de ferragem. Ela totaliza 30 centímetros de altura. Tá? Então essa é a nossa composição aí do radier. Agora eu vou mostrar para vocês como que foi o dia a dia da construção desse radier. A gente gravou tudo e tem muitos passos, então tudo tem que sair perfeitinho, porque agora a hora que concretar não tem como mexer mais. E o steel frame, como a gente falou, é uma casa impressa, ela vem para montar, então é tudo pensado milimetricamente. Então tudo tá aqui já no lugarzinho certinho. Eu vou mostrar para vocês como que a gente fez para chegar até aqui. Aqui, ó, o terreno já está nivelado e com a primeira marcação para começar a fazer a fundação. Ali já tem uma madeira, tá vendo? Aqui, ó, é antes da marcação. Terreno sem marcação nenhuma, mas já tá todo nivelado. A primeira coisa que a gente fez antes de começar foi puxar todas essas linhas. Então o Pedro foi medindo certinho para alocar a casa aqui no terreno. Então o que está marcado aqui, a linha é transparente, mas ela está passando aqui, é exatamente aonde vai ficar a casa. Então a gente já consegue começar a imaginar aí como vai ser. E gente, vai ser vídeo de obra, com barulho de obra atrás, hein? Aqui consiste basicamente em colocar as estacas e ir puxando essas linhas para marcar onde fica a casa dentro do terreno. E aqui a gente teve um desafio, porque a topografia não estava batendo com a realidade. Para quem não sabe, o projeto é feito em cima da topografia, então toda essa planta foi alocada em cima dessa topografia. Só que na hora de trazer a planta do projeto para o terreno, as medidas não estavam batendo. Aí, agora ali, joga lá para a ponta lá. 9, 10 aqui. Então aqui, ó, tem que chegar até ela ficar no esquadro. Isso. Aqui a gente tem que juntar os 3 pontos no 10. Aí.
Aqui mesmo? Isso, pode fincar. Aqui eu tô fazendo a marcação, utilizando o auxílio de um saquinho para vir fazendo as medidas. Claro que isso aqui não é medida final, o saquinho pode variar, mas é uma análise prévia aqui. Depois de muito bater cabeça, médio para cá, médio para lá, o Pedro conseguiu alocar a casa sem sair dos recuos e ficou tudo certo. O resto Esse é o aqui só último. é 3 metros, 14 e 7 metros. Tá. Ao mesmo tempo, na fundação de radier, a gente também já estava vivendo ali o primeiro desafio. As madeiras, elas não estavam super retas, o que estava tirando todo esse radier de esquadro. Ela é muito torta. Aqui ela tá para cima, ela tá toda empenada. Eu tenho que escolher a tábua, qual que tá boa ainda. Ou então, se eu pegar essa tábua aqui que tá torta aqui, cortar ela, alinhada. Mas você consegue? Só cortar na tirinha nela. Aí É. eu vou botar lá pra cortar. Só que eu vou escolher a tábua qual é o melhor pra ir adiantando. Aham. O que tiver ruim, eu corto ele. Ele tira 3 centímetros de cada Vamos embora. pra alinhar ela toda reta. É, vai ter que ser. Entendeu? Vai ter que ser. Eu vou- Esse primeiro sistema o Pedro já deixou pronto, então ele tira a cola aqui para copiar ali. Os 3 sistemas dos 3 banheiros são exatamente os mesmos, ele está no segundo. E o Pedro tá ele mesmo fazendo, porque ele deixou os meninos montarem, mas acabaram montando errado. Então ele teve que refazer. Pega um cap daquele ali, ó, por favor, que tá com a borracha do lado da serra ali. Isso. Vamos botar ele também, que aí já não entra a areia. Galera, essa é a estrutura do radier pronta. Então toda essa caixaria aqui que vocês estão vendo é o formato da nossa casa. E aí, o nível que ele tá também, você vê o topo do madeiramento, é onde vai ser o topo da concretagem. Então aqui, de uma vez vai ser concretado. Vai fazer parte dessa concretagem o quê? A fundação, que é o radier, o piso e o contrapiso, e também já a parte hidráulica e elétrica toda que passa por debaixo da casa. Então de uma vez só, depois de concretado, já vai estar tudo isso pronto. Então aqui ainda vai ser colocado, passado algumas tubulações, depois disso brita, areia, lona, então a ferragem, e aí está pronto para vir com concreto. E para executar essa caixaria aqui, para deixar ela firme, porque o concreto, a partir do momento que a gente joga ele aqui dentro, ele vai ter um peso, né? Ele vai querer abrir essa caixaria. Então ela tem que estar super firme aqui no solo. E como que foi feito? Foi alocado ela aqui, depois foi pregado esse pedaço de barrote nela, e então pregado um outro barrote aqui atrás e feito uma mão francesa invertida. Você vê aqui, tem uma na diagonal e outra aqui na horizontal. Então toda a força que vem de lá para cá, ó, ela distribui aqui e isso daqui trava. Então isso aqui, esse tipo de estrutura aqui evita com que a caixaria abra. Então por isso que tem que ter uma a cada, a gente usou aqui uma a cada 70 centímetros, uma mão francesa a cada 70 centímetros. Então deu um trabalhinho, levou uns 2 dias, 3 dias para executar essa caixaria aqui. Então ela está o máximo exata possível conforme o projeto, então tem que estar muito preciso, milimétrico, porque depois que concretou é isso, esse é o piso da casa, essa é a base da casa, não pode passar 1 centímetro para cima nem um para baixo, tem que estar exatamente conforme o projeto. É uma fundação que exige muito detalhe, né? Milimétrico, também exige o detalhe da parte hidrossanitária e também da parte elétrica, ou seja, tudo que vai estar por debaixo da casa vai ter que ser já feito com muita precisão e testado antes de concretar aqui em cima. Então o que que a gente fez aqui? Essas linhas laranjas aqui, ó, são paredes. Então já viemos alocando cada parede, batendo em projeto, medida milímetro por milímetro, alocando tudo isso para poder alocar nossa tubulação hidrossanitária. Então tem tubos que vão por dentro da parede. E esse tubo ele tem que estar alocado dentro da parede. Então para facilitar o nosso trabalho, a gente já puxou todo esse alinhamento das paredes e já tem ali a tubulação. Essa tubulação vai para dentro, aquela ali também, aquela ali precisa ajustar, mas aqui a gente consegue ver uma tubulação um pouquinho mais ajustada. Então você vê que tem aqui, ó, esse tubo que vai estar passando dentro da parede,
E esse daqui também, tá saindo dentro da parede. Ambos são tubulações, na verdade só esse daqui é tubulação de ventilação e esse daqui é da pia. Então você tem uma distância correta a ser seguida daqui até aqui, de acordo com o projeto arquitetônico. Então tem que bater medida na hora de executar. E esse daqui é o projeto, a gente consegue analisar certinho onde vai ficar a tubulação, quais conexões, tudo certinho. Isso daqui auxilia demais. Também, ao decorrer do estudo, a gente já está testando se o sistema não está vazando. Então aqui, se você olhar por aqui por dentro, já tem água aqui dentro. Toda essa tubulação está cheia de água. Aqui, talvez daí você não consiga ver, presta para mim. Já tem água lá dentro, tá vendo? Então estamos testando a estanqueidade do sistema. Aqui eu vi, na hora de instalar essa extensão do ralo, eu vi que tinha um pedaço de borracha aqui dentro. Então já previa que tinha um vazamento aqui, porque alguma borracha entrou na pressão, deve ter cortado. Então realmente tinha um vazamento bem aqui, eu vou ajustar ele amanhã, que agora já estamos encerrando o dia. E agora vamos ver um pouquinho sobre o nosso vizinho, a alvenaria convencional. Bora lá. Voltamos já com a nossa fundação de alvenaria convencional avançada, bem avançada. Você vê que já tem várias sapatas já concretadas, com a ferragem de arranque aguardando para ser informada e concretada também. Então eles estão fazendo ali o P5, que é um pilar que ele tá, uma sapata é um pilar que ele tá nesse sentido aqui, não nesse, como vocês estão vendo. Então faltam mais alguns para serem escavados e concretados. Então a gente vai começar a fazer as formas desses arranques para poder concretar dentro dele e fechar os buracos. Isso tudo aqui começou na quinta-feira da semana passada. Hoje é terça, então andou quinta, sexta e segunda-feira, e agora a gente está 10 horas da manhã da terça-feira, então mais metade de um dia. E na quinta foi iniciado, na verdade, os gabaritos, né? Toda a parte de alocação das sapatas e tudo. Então começou a concretar mesmo no final do dia na quinta-feira, e na sexta andou bastante, ontem andou bastante, então tá indo bem. Aqui já tem uma concretada, aqui vai ser uma coluna mais reforçada, né, que a gente tem um peso extra, aqui vai ter uma carga extra aqui. Então a sapata já está concretada, o arranque já está posicionado, e aí agora a ideia é fazer, né, depois de concretar tudo, vir fazendo a forma dele para encher dentro dele, então continuar subindo essa estrutura. Ali eles estão fazendo mais uma concretagem. Aqui você vê que tem todas as linhas, né, de eixo que a gente passou de projeto para aqui para o gabarito de obra. E aqui está sendo concretado mais um. Isso aqui é o P5. Aqui você vê esses ferros que estão para fora aqui. Isso aqui é a gaiola da sapata, né? E aí essa coluna que está aqui em cima é o arranque. Então daqui para cima vai subir uma coluna até uns 3 metros de altura, mais ou menos. Então aqui já está nosso vizinho de alvenaria convencional. Aqui os meninos já estão fazendo a interligação das nossas sapatas, dos nossos arranques. Debaixo de cada saída dessa daqui tem uma sapata, provavelmente de 80 por 80. Então no total aqui são 19, se não me engano, 19 ou 20. E aí isso daqui é o nível para vir depois apoiar esse vigamento que os meninos estão trazendo aqui. Pode passar. E aí esse vigamento ele vai vir todo aqui, ó, conectando cada arranque desse e vai fechar o sistema de vigas baldrame, que são as vigas de chão, né? As vigas vão ficar a nível de solo. Então já foi feito tudo isso, eles fizeram a caixaria aqui, ó. Tem gente que gosta de usar caixaria de madeira, mas aqui como é areia, eu falei para eles fazerem caixaria com tijolo mesmo. Pois deixa aí. E porque cai muito e acaba sendo mais rápido, desperdiça madeira e tal, enfim. Já deixa assim, a caixaria já fica pronta no lugar. Então aqui o próximo passo é terminar de fechar, né, de conectar essa base.
vir com a ferragem, caixaria, concretagem e aí sim começa a subir as coisas. E a gente vai colocar o hidrossanitário também nesse jogo aí embaixo. Hoje a gente vai encerrar o dia por aqui. Amanhã é sábado, mas a gente continua. Tem que finalizar esse hidrossanitário aqui porque semana que vem tem concretagem desse radier. Enquanto os meninos estão fazendo aqui, a gente tem outra equipe lá. Eu faço parte de todas as equipes ao mesmo tempo. E semana que vem há de concretarmos esse radier. E aqui um papo mais íntimo. Essa com certeza foi a semana mais desafiadora da obra, principalmente para o Pedro, porque ele não conseguiu estar aqui todos os dias e o dia que ele não esteve, as coisas deram errado. Primeiro, que a gente teve que viajar para São Paulo e ele deixou tudo organizado para as compras da tubulação chegarem antes de acabar, né, essa estrutura que ele acabou de apresentar. Só que nesse meio tempo, né, de viagem, o vendedor simplesmente não viu a aba de compras onde estava a tubulação. Então ele viu uma aba e não viu a outra, e essa compra não chegou. Chegamos na segunda-feira, fomos cobrar, né, tipo, e aí, que horas vai ser a entrega? Que era para ter vindo sábado. Ele falou, que entrega? E aí, acho que começou um dos desafios, porque isso atrasou a gente 2 dias. Eles só foram entregar na terça, no final do dia. Então, foi o nosso primeiro atraso. O segundo desafio foi que, por ser radier, a gente já tem sentido isso, que o radier é um método menos usado aqui. O solo é de areia, então fazer a sapata não é tão complexo assim, porque cavar não é tão complexo assim. Quando o solo é mais firme, é difícil, porque abrir um buraco desse tamanho num solo muito firme demora horas, dias, às vezes, inclusive, mandam máquina, porque na mão é muito difícil, que não é o nosso caso. Então, a gente sentiu que as pessoas, né, a mão de obra em si está muito acostumada a fazer a sapata. E aí, quando veio aqui para o radier, na hora de passar essa tubulação, eles se perderam um pouco. E aí o Pedro, quando a gente chegou, a gente também... Ontem o Pedro teve que me levar na médica, na obstetra, enfim, né? Francisco tá vindo aí também. A gente... ele é o pai, né? Ele tá falando que ele é o pai, que ele tem que ir junto. E aí a gente acabou não vindo um dia. E quando o Pedro chegou aqui, estava errado a montagem da tubulação, boa parte, assim. Então ele teve que desmontar e refazer. E isso atrasou mais um dia. Então a gente está uma semana atrasado agora. Atrasado porque o steel frame já está pronto. Já está esperando a gente há uma semana lá na loja de João Pessoa. E o steel frame é realmente um método muito ágil. Então, se a gente atrasa aqui, acaba que fica segurando o material lá. Aí a gente está dando tudo de si. O Pedro está aqui trabalhando todos os dias, todas as horas. Ele mesmo montou na mão. Hoje o encabeçado por fazer essa parte não pôde vir, ele fez sozinho, com os ajudantes, né? Mas ele que se responsabilizou. E amanhã a gente vai estar aqui de novo. Então tem sido bem desafiador. E em questão assim da mão de obra, facilidade, a gente vê que as pessoas aqui na nossa região têm mais facilidade com a sapata. E pode sim ser feito sapata no steel frame, isso é uma curiosidade. A gente ficou na dúvida entre fazer a sapata no steel e acabou resolvendo testar os 2 métodos para mostrar para vocês que realmente o radier é um método que vai ser muito mais rápido, né? Depois de concretar, o piso tá pronto, enfim. Mas a gente sente também que tem esse ponto importante de falar que se a mão de obra não tem tanto costume de fazer, eu hoje em dia prefiro fazer o que a mão de obra tem mais costume do que sair muito da linha, que foi o que aconteceu com a gente com o tijolo ecológico. A gente testou o tijolo ecológico e acho que um dos pontos que frustrou muito a gente naquela época foi que, como a mão de obra não sabia lidar com aquele material, tudo ficou mais cansativo porque a gente tinha que acompanhar muito de perto. Então, eu acho que esse é um ponto carta aberta aqui, minha para vocês. Acho que vale, né? Se na sua região as pessoas já estão muito acostumadas a fazer radier, provavelmente você vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade. Mas na nossa região, como eu falei, o solo é muito... é areia, né? Então, eles estão bem mais acostumados a fazer a sapata mesmo. E só para fechar, acho que um dos pontos que a gente está mais confiante no steel frame é porque vem uma mão de obra especializada. Então, eles já fizeram, sei lá, eles já fizeram muitas obras de steel frame. Então, eles sabem cada detalhe, cada coisinha, e acontece tudo muito rápido. Então, a gente tá muito confiante que depois que a gente acabar essa parte aqui, a gente só vai olhar.
porque a gente confia muito nessa especialização, né, que o steel frame traz, porque é uma mão de obra especializada, uma mão de obra muito treinada, e a gente escolheu uma equipe muito boa. Então, assim, eu tô muito confiante que a gente tá só num perrenguinho agora, mas já já isso aqui vai ficar pronto muito mais rápido. Então vamos ver, a gente tá contando tudo pra vocês aqui. Além disso, é questão de método construtivo também. É um método que ele é muito pré-pensado, né? Pré-analisado com muito detalhe milimétrico antes de chegar aqui no canteiro de obra. A alvenaria convencional também. A gente tem duas equipes muito boas, tanto aqui quanto aqui. Mas o método construtivo steel frame, ele é muito mais preciso, porque você tem que encaixar parafuso com parafuso, então tem que ser preciso. Então mais ou menos essa é a ideia. A gente vai ver certinho como que vai ser isso mais pra frente. Sabadou, já começamos aqui a obra. Bora. Pedro já fez a escavação ali, a gente ficou esperando a mão de obra vir, não vieram, sobrou pra mim e pra ele. E aqui a gente fez um esquema, enquanto ele mediu todos os tubos, eu fui anotando aqui, ó, os tamanhos. Agora eu vou cortar, enquanto o Pedro limpa pra gente montar tudo de uma vez. Vamos ver se desse jeito vai mais rápido, né? Vai, rapidinho a gente mata isso aí. Tomara, quero aproveitar ainda o sábado. 24, tem um pedacinho de 8. Posso aproveitar? Passei menos nas costas. Aqui, ó. Ó, vamos ver assim. Tubos cortados. Agora o nosso lubrificante para encaixar a tubulação. A gente já preparou tudo, né? Já tirou a medida do nosso gabarito, que é um que já está montado ali. Fui passando para a Júlia, ela foi cortando tudo, eu fui limpando. Cortamos tudo rapidinho, em 20 minutinhos a gente cortou tudo. Agora a gente está com a nossa caixa d'água ali cheinha de conexões. E vamos começar a montagem. Vamos replicar aquela montagem do lado de lá. Só que espelhado para cá. Então bora fazer logo que eu quero aproveitar. Bora, deixa eu pegar o projeto, só que eu esqueci. Aqui, ó, só para vocês entenderem, aqui dá pra ver bem. A gente tem que montar exatamente isso desse lado. Exatamente isso. Então a gente já cortou todos os tubos, só vai montar agora, né? A maioria do tempo eu fico sentada na sombra, eu tô só posicionando os celulares aqui agora. Então eu vou filmar aqui o Pedro, mas vai ter que ser mais com ele agora. Um pouco mais a distância agora, mas estou de olho em tudo se ele precisar de ajuda. Estou embaixo da água, relaxando. Olha aí. Olha o Francisco. Voltamos terça-feira agora, fim de dia, 3 horas da tarde, ainda tem mais uma horinha, mas voltei aqui para mostrar para vocês que finalizamos a parte hidrossanitária. Aqui também já foi aterrado, compactado, então já está tudo no jeito. Todas as passagens de ralo, vaso sanitário, pia, ventilação, água quente, água fria, já está tudo aqui certinho. Inclusive alguns pontos de elétrica também. E aí agora os meninos estão fazendo o ajuste do solo aqui, o nivelamento do solo. E para a gente poder entrar com a brita, areia, lona e então a malha com concreto. Aqui, ó, a gente marcou o nível ali na tábua, então foi batido em todos os cantos aqui. E o que eles fizeram? Puxaram uma linha, cruzando, né? Umas linhas aqui para ir conseguindo ajustar o solo e deixando tudo niveladinho, tudo bem certinho. Então ali onde está aquele ponto ali, ó, vai ser o nível 0 da brita. Então aqui vai ter a brita 5 centímetros, mais 2 centímetros de areia, então a lona com 12 centímetros depois do concreto do radier. Tá? Então essa ideia aqui de nivelamento com a linha, a ideia é muito boa, que facilita bastante o trabalho aí, ajuda bastante. Aqui também eles já iniciaram a locação da ferragem da viga baldrame. Sim, esse radier nosso ele tem uma viga baldrame, ele vai ter uma função como se fosse uma mão assim. Então é como se fosse essa mão enganchada dentro do solo. Então essa viga baldrame ela vai dar toda essa sustentação ao redor
E além disso vai ter o radier por cima, né, a malha pop, 2 camadas de malha pop por cima. Mas essa viga baldrame aqui, ela vai ser toda a volta da casa. E aqui embaixo já tem também a brita, já foi colocada a lona, para não ficar em contato, né, a umidade com a ferragem, com o concreto. E então depois disso nivelado a gente vem subindo os passos. Aqui já dá para ver um exemplo aqui de como vai ficar essa amarração, né, todo ao redor da casa. Pedro passando elétrica aqui, ó, com o pessoal passando a tubulação, né? Porque essa tubulação ela fica embaixo do concreto do radier. Então já fica tudo passado. Ali hidráulica, como a gente mostrou, e agora é elétrica. Tem que ficar olhando para as linhas, senão cai nas linhas. Aqui é sapato. Estamos começando a colocar a ferragem. Já tá bem adiantada também. Lembrando que a obra do radier ficou parada 2 dias por falta de material. Então, enquanto a sapata tá no dia 12, o radier tá no dia 10. Mais um dia. Aqui a gente já tá finalizando a parte da camada de areia por cima. Embaixo já tem uma brita, tem 5 centímetros de brita em solo nivelado. Aqui mais 2 centímetros de areia, os meninos estão compactando ali. Então o próximo passo disso vai ser a ferragem. Então tem que estar tudo bem compactadinho e niveladinho para vir a ferragem, para vir a lona. Vai ser uma lona como essa aqui, por cima de tudo. E então a ferragem. E aí sim vai estar pronto para concretagem. Hidrossanitária, esse aqui é do vaso sanitário, esse daqui é do ralo. Então já está tudo alocado, a lona foi furada, né, para poder passar a tubulação. E aí vai vir a ferragem aqui em cima. E tem um ponto importante, essa ferragem tem que ter um transpasse de 20 centímetros, uma por cima da outra, para dar amarração. Não pode deixar ela batendo frente com frente, tem que ter um transpasse de 20. Como esse daqui é uma fundação, né, com uma peça única, digamos assim, e é um platô inteiro, a gente tem força agindo tanto dessa forma quanto dessa forma. Então vai ter essa malha embaixo e a malha em cima justamente para suprir esse esforço que vai ser colocado no piso de fazer esse tipo de movimento, esse tipo de flexão. Flexão, torção, todo esse tipo de coisa. Outra coisa extremamente importante é utilizar espaçador. Essa ferragem não pode ficar em contato com a lona direto de forma alguma, porque senão a gente não tem concreto entrando aqui de baixo. Então tem que ter espaçador. A gente está usando 2 tipos, esse daqui que eu já comprei pronto e esse daqui de cano. O de cano nesse momento está sustentando melhor, porque esse daqui é mais para caixaria, assim, para viga, coluna dentro de caixaria. Aqui ele acaba afundando na lona. Então esse de cano é uma adaptação que está sendo feita, está funcionando melhor, que ele está segurando melhor a ferragem longe da lona. Agora estamos aqui na obra de alvenaria convencional. O pessoal já está montando todas as ferragens da viga baldrame, deixar tudo encaixadinho para então vir com a caixaria.
Colocado a caixaria, vem com a concretagem. Essa daqui é a cinta da viga baldrame. Tem alguns pontos que elas estão mais reforçadas, outros não, justamente porque aqui vai ser uma área de caixa d'água, então aqui vai exigir uma força maior. Então tem algumas ferragens a mais, umas ferragens extras aqui no meio. Mas a ideia é deixar tudo alinhadinho, tudo alocado e depois colocar as tábuas de caixaria aqui do lado e então concretar. Então onde está passando uma viga dessa é onde vai ter parede. Então tudo isso daqui que vocês estão vendo, ó, parede, tudo isso aqui vai ter parede em cima. Onde tem parede tem viga. E foi só depois de todas essas etapas que a fundação ficou assim. Então a malha, e agora sim tá no ponto de receber o concreto. A gente já tá esperando o concreto que vai vir usinado aqui da cidade do lado. Então chega no caminhão mesmo e tem que fazer tudo na hora, né? Então ele vai ali, descarrega em 15 minutos. São 2 caminhões, então meia hora vai descarregar e os meninos têm que vir puxando e vibrando esse concreto. Mas vocês vão acompanhar agora aqui como vai ser feito. Tá chegando! Olha o tamanho do caminhão com concreto. A rua é super estreita, a gente tá bem tenso porque vai meio que fechar a rua aqui, ó. Vamos lá ver. Ele não vai conseguir entrar, que era o que a gente tinha planejado, pelo jeito. Aí aqui passou. Os outros dois vêm com bomba acoplada ou só esse daqui que vai estar com bomba? A bomba é essa daí, ele tem que ficar aí pra bombear. Então vamos tentar encostar ele o máximo possível pra frente ali, ó. Importante é molhar antes, porque senão o concreto ele seca muito rápido. Começou, eles estão trazendo, a gente decidiu fazer do fundo pra trás, que daí já vai andando pra trás, né? Agora começou a concretagem, já começando pela parte da varanda. Os meninos já estão puxando, já começa a entrar com o vibrador. E aí, daqui pra frente, daqui até acabar a casa, bora. Esse daqui é um concreto usinado, ele foi pré-misturado direto lá na fábrica, já controlado, com as quantidades controladas. Ele tem 30 MPa de resistência e é um concreto CP5, então tem uma cura em uma semana. Ele consegue atingir em torno de 25 MPa de cura em uma semana, então é uma cura rápida. E ele tem uma agilidade muito maior na hora de você colocar aqui em obra do que virar esse concreto em obra. 3 e 5 da tarde, vamos ver que horas que acaba. Aqui a gente está entrando com o vibrador, que ele serve exatamente para fazer o concreto entrar em todas as frestas. É uma máquina que fica vibrando. Eu vou mostrar de perto para vocês verem como desce o concreto e cabe mais. Eu acho que tá bom, né? Ó, falta tudo isso, mas aqui faz o quê? Uns 5 minutos que a gente começou. Já fechou ali a primeira parte, estamos nessa aqui. Aqui, ó, ele já tá puxando pra ficar nivelado. Então tem que ficar no nível certinho da madeira. Se você quiser transformar isso já no piso final, né, que é o cimento polido, você pode também. A única coisa que não pode acontecer é parar essa concretagem no meio. Agora o Pedro vai contar pra vocês o que acabou de acontecer. Pneu do caminhão acabou de furar no meio do caminho. Acabei de receber essa notícia com 7 metros cúbicos de concreto lá dentro. Espero que esse concreto não endureça. E é isso, só que a gente vai ficar aqui provavelmente até escurecer. Aqui, ó, só pra vocês entenderem, esse caminhão aqui é o caminhão que tem a bomba, que vai jogando pra dentro. Aí vem outro caminhão, acopla atrás dele e traz mais concreto. Então a gente pediu 3 caminhões. Esse é o primeiro, já acabou o concreto, já tá quase todo puxado. Era pro segundo, já tá rodando. E furou o pneu. Então, agora é rezar pro terceiro chegar rápido, arrumarem um segundo. Chegou o próximo caminhão. Esse não é o que estourou o pneu. Vamos ver como que é essa interligação aqui de um pro outro.
Já é de noite, o último caminhão chegou, são 5h40, chegou agora. Tem que continuar, não pode parar. Pedro colocou o carro aqui para iluminar. Não dá pra ver nada. Se essa luz ficar ligada, melhora. Depois de 15 dias de trabalho, radier pronto, concretado, já aqui esperando a cura para começar a montar aqui o steel frame. Além disso, ainda vai ser feita uma leve regularização para deixar isso o mais lisinho possível e então deixar isso o mais perfeito possível também. Agora vamos comparar com a sapata, que também começou no mesmo dia, algumas horas depois, mas começou também no mesmo dia. Vamos lá. Então esse daqui que vocês estão vendo é o radier que está concretado. Lembrando que o radier ficou 2 dias parados, mas a sapata, então, no caso, seria o dia 17, número 17, 17º dia de execução da sapata. Hoje a gente não teve muito trabalho por aqui, que choveu muito até a hora do almoço, então a gente liberou todo o pessoal, mas aqui vocês podem ver já a execução da nossa fundação de alvenaria, tá? Aqui foi concretada uma parte já das vigas baldrame, toda aquela volta ali, e já foi alocada toda a ferragem. Além disso, também todas as sapatas já estão lá embaixo concretadas, assim como os arranques e a base para a ferragem da viga baldrame. Então a gente está nesse processo. Assim vocês conseguem ver mais ou menos o tempo, né, de diferença. E não estou falando de equipe não, tá, gente? Estou falando de método construtivo. A equipe aqui está pegada, fazendo tudo bem certinho, bem rápido. Questão que o método construtivo aqui são métodos diferentes. Esse daqui é um método muito mais rápido, né, pelo método. E nos próximos dias a gente vai finalizar aqui a fundação da casa de alvenaria convencional e a gente traz um compilado para vocês mostrando todos os passos que foram feitos aqui dentro. E então a gente traz a comparativa de custos entre o radier e a sapata, tá? Porque como a gente não finalizou, a gente quer finalizar para realmente ter tudo que foi gasto aqui em mãos e fazer de fato esse comparativo mais real possível para mostrar para vocês. E olha só o que chegou hoje aqui, debaixo de chuva. Os meninos foram ponta firme e ajudaram a gente a descarregar, também peguei para ajudar a descarregar. Tomamos uma chuvinha, mas descarregamos tudo. Essa aqui é a nossa casa de steel frame, a casa inteira tá aqui. Imagina, ela chegou num caminhão. Imagina só que legal isso. Então ela tá aqui e vai ser montada a partir de semana que vem. Vai ser bem legal esse processo. Nos vemos no próximo vídeo.